Queridos irmãos, queridas irmãs, catequistas e todos aqueles que nos acompanham pelo canal da Catequese do Brasil. Temos feito várias reflexões e hoje, mais uma vez, sob a perspectiva de uma leitura bíblica, queremos refletir sobre o atual cenário do flagelo trazido pela disseminação do coronavírus, um olhar sobre esta calamidade na perspectiva apocalíptica. O texto que iremos refletir é o Apocalipse, capítulo 6, versículos de 1 a 8, que nos traz uma chave de interpretação, um olhar diferente para essa realidade que estamos vivendo. A tradição bíblica, ela tem um olhar sobre as calamidades, nos apontando que a origem desses males estão ou nas nossas más ações ou nas nossas omissões. Então, a visão apocalíptica, ela é um olhar profético sobre estes grandes sofrimentos que nos assolam, né? A pandemia, ela tem desafiado a ciência, os sistemas econômicos, sociopolíticos e também a nossa igreja. Como cuidar pastoralmente das nossas comunidades, das pessoas, neste tempo de pandemia. E o texto do Apocalipse, ele apresenta uma leitura da realidade, não a partir da ótica imperialista do Império Romano, mas um olhar para o sofrimento na ótica do Cordeiro imolado de pé, que é Jesus Cristo. Então, também naquela época, os flagelos que estavam assolando as populações e as comunidades cristãs tinham dois olhares. Olhar para a situação sob a perspectiva do absolutismo imperialista e olhar para a realidade da perspectiva do cristão que segue as orientações do Cordeiro imolado. Então, esse texto do Apocalipse aponta 4 flagelos que atingiam a população naquele tempo: a guerra, a peste, a violência e a fome. É um cenário que nós podemos transportar para hoje, né? A pandemia também trouxe muitos outros sofrimentos, como o desemprego, a fome, o isolamento, né? Os sofrimentos físicos, psicológicos e espirituais. Então, no que esse texto hoje, o que esse texto tem a dizer hoje para nós, né? Então, Apocalipse 6, de 1 a 8, ele destaca, né, nesse texto famoso dos 4 cavaleiros e dos 4 cavalos, ele aponta para a realidade da violência, da guerra, da fome e da peste que estavam vinculados. Todas essas calamidades, uma tinha relação com a outra, né? Então, a narrativa apocalíptica, em primeiro lugar, ela não consistia em decifrar códigos. Ela usa um simbolismo para fazer uma análise da realidade que vai além da ótica racional do Império Romano. Ver na linguagem apocalíptica, como ele coloca, né, que ele viu o Cordeiro abrir os selos, ver significa conhecer profundamente aquela realidade que ele está descrevendo. Então é um profundo conhecimento da realidade, é o olhar profético que usa essa linguagem simbólica para atingir o coração das pessoas. E ele vai descrever, né, que esses 4 cavalos, eles trazem grande sofrimento, né? Na ótica do Império Romano, o cavalo, símbolo da força militar, era um motivo de segurança, era uma falsa segurança para o povo.
Então, esses cavalos representam a presença militar, a dominação imperialista que esconde as reais causas dos males. Aparentemente, o Império Romano estava propondo prosperidade a níveis globais, porque a globalização já existia naquele tempo. Então, toda essa segurança de um império forte, desenvolvido, poderoso, escondia atrás de si essas mazelas que o povo estava sofrendo. Então, em primeiro lugar, descreve o cavalo branco, que vem como um vencedor, lembrando toda a força militar, né, que chegavam com as suas tropas de cavalos, trazendo uma falsa segurança, mas atrás disso vinha a repressão militar, porque todos aqueles que discordavam com este sistema eram eliminados de forma violenta. Né? Depois de descrever o cavalo branco, ele vai descrever esse cavalo vermelho, que vem com toda a força da violência do derramamento de sangue. Depois do cavalo vermelho, o cordeiro continua abrindo os olhos para ver a realidade e surge o cavalo preto, que traz a balança, símbolo da dominação econômica, que com os seus impostos, com seus confiscos dos trabalhos do campo, dos frutos das colheitas, que levava para o império, trazia uma grande fome. A balança era o símbolo do poder econômico, onde tudo se passava pela balança, né? Comprar o alimento, adquirir, né, com grande dificuldade. E por fim, esse cavalo esverdeado, que é o último, que tem já o nome de morte. Então, toda essa situação de dominação, né, trazia os grandes flagelos. E é justamente o olhar apocalíptico, é um convite para entender a realidade sob a perspectiva divina. É olhar para os sofrimentos sob uma perspectiva humana. Então, o cordeiro imolado, ele traz uma outra dinâmica de vida. Não é a dominação global, é a partilha, é a solidariedade, é olhar para os sofrimentos humanos. Então, o olhar apocalíptico é um convite para identificar a origem do mal. Então, esse texto ele é um grande convite a reconstruir a esperança. Nós só podemos reconstruir a esperança a partir do momento que nós detectamos a origem do mal. Só podemos superar o mal quando conhecemos as suas origens. E nós sabemos que o coronavírus, por todos os estudos científicos, ele foi um mal previsto pela ciência, né? Na forma da indústria, a grande indústria alimentícia, na sua forma doentia de organizar os criadouros, de produzir aves em grandes escalas, de forma rápida, também criadouros de peixes, de uma forma doentia, agredindo a natureza. Já em 2006, os cientistas apontavam que o contínuo contato humano com esses criadouros de aves e de peixes, né, de uma forma doentia, iam trazer grandes males. E a consequência está aí. Então, o olhar apocalíptico é a gente ter essa capacidade de olhar a origem do mal como fruto das nossas ações erradas, das nossas omissões. Então, aquele grande convite de se organizar, de transformar nossos hábitos, não a partir da lógica consumista, dessa grande indústria, desse grande avanço econômico, mas olhar para o mundo sob uma perspectiva divina, de mudar as nossas relações com o outro e com a natureza. Aquilo que Papa Francisco tanto nos convida, de o cuidado da casa comum. Então, o olhar apocalíptico sobre este flagelo que estamos vivendo é o grande convite
para mudar nossas atitudes, mudar o nosso hábito e onde colocamos de fato a nossa confiança. Não é na prosperidade econômica, não é nesse consumismo das coisas materiais, mas de mudar radicalmente a nossa relação com o outro e com a natureza. Então, o olhar apocalíptico, ele nos convida para isso, né? Vamos olhar o mundo na ótica do Cordeiro, e não na ótica dos grandes sistemas econômicos. Então, é esse olhar para a vida, é esse olhar divino para com a criatura humana, no sentido de reconstruir a esperança e aprender que com esses flagelos, Deus nos pede uma mudança, uma transformação de vida, uma conversão.